Essa é a apresentação do Pitch 2, eu me chamo José Orlando e como projeto eu escolhi não uma solução de software fictícia ou algo assim, mas pensei em criar algo que me fosse útil no dia a dia. Como projeto eu propus um script de automação da pós-instalação do Arch Linux. O Arch tem sido a minha distro, acredito que desde o segundo período do curso de Ciência da Computação, e me pareceu muito interessante pela ideia do Arch ser bem minimalista e propor a ideia de você fazer as coisas você mesmo. Então, por isso eu decidi uma solução dentro do Arch, né? Criar algo dentro do Arch Linux. Eu observei que eu perdia muito tempo na pós-instalação. Então, um script que automatiza a pós-instalação ia ser muito útil, né? Esse script ele instala toda a parte de interface gráfica, bem como o gerenciador de janelas, algumas aplicações como o NeoVim, e ele pode ser executado no modo custom ou no modo padrão, sendo que o modo padrão vai ser uma instalação ainda mais minimalista, com as configurações padrões do DWM, que foi o gerenciador de janelas que eu escolhi. Sendo que a instalação custom, né, a padrão no caso vai ser minimalista, e a custom ela vai vir semelhante à interface que eu já uso no dia a dia. Então, para utilizar o script, basta clonar o repositório, git clone, esse é o meu repositório onde eu coloquei o projeto. É um script bem pequeno, ele vai criar esse diretório. Então basta entrar no diretório, lá dentro vai ter alguns arquivos de configuração, o readme.md. Dentro da solução de pós-instalação, é assim que ela se parece, é o que eu inicio algumas variáveis, onde vai ser armazenado o tipo de instalação selecionado pelo usuário, o diretório de destino, que no caso vai ser dentro do diretório home do usuário que estiver executando, dentro de ponto local /src. Os pacotes base, esses pacotes aqui são dependências do DWM, com exceção do LightDM, que ele é um greeter, né? Então ele vai fornecer uma interface gráfica de login de usuário, além de inicializar o DWM. Na versão extra, eu utilizo algumas fontes, né? A TTF JetBrains, a NerdFont, Noto Fontes Emoji para dar suporte a emojis dentro do navegador. Na verdade, para que os emojis do navegador apareçam na barra do DWM. Pipewire. A instalação base ela não tem som, tá? Na instalação custom vai instalar o Pipewire. Brightness Control, que é para controle da intensidade de brilho de notebooks. O Pycon, que vai fornecer transparência a alguns recursos gráficos. XWallpaper, para definir o papel de parede. O Scropt, como ferramenta para captura de tela. O Xclip, para área de transferência. E o XDoTool, para associar teclas de atalho à execução de programas. No caso, eu vou utilizar ele para atualizar algumas variáveis dentro do Pywall, que eu vou usar para gerar paleta de cores. Aqui eu armazeno os repositórios que serão utilizados na instalação base. Aqui os repositórios que serão utilizados na instalação custom. A parte de lógica vai ser toda aqui, onde o usuário vai entrar
com o tipo de instalação desejada, no caso P para padrão e C para custom. Em caso de instalação custom, a diferença é que será chamada as funções de instalar pacotes com os valores da variável pacotes base mais os valores da variável pacotes extra. Além disso, a clonagem de repositórios vai ser feita utilizando os dados armazenados lá naquela variável que foi iniciada no começo, repos custom. Sendo que aqui, além disso, também tem a instalação do Pywall, a instalação do YAI. Também o Pywall ele vai gerar uma paleta de cores para que o DWM seja exibido com cores semelhantes à do papel de parede selecionado. Isso vai ser feito por um outro script que está na raiz do projeto. O Pywall vai gerar essa paleta de cores. O YAI é um gerenciador de pacotes da comunidade do Arc, que geralmente eu uso, então para mim fez sentido utilizar na instalação custom. E na opção do usuário ter escolhido a instalação padrão, caso a instalação do usuário, a variável tipo de instalação seja padrão, aqui eu faço a análise e a estrutura de decisão. Ele vai exibir aqui a instalação padrão, vai criar os diretórios necessários, vai instalar somente os pacotes base, clonar os repositórios base, vai copiar os arquivos de configuração para o Greeter, vai selecionar o Greeter e vai iniciar o serviço do Greeter. Aqui embaixo eu tenho todas essas funções que eu estou chamando. No caso, a função para instalação de pacotes, que vai ler a variável pacotes, que vai ser fornecida lá em cima quando eu chamo a variável aqui. A clonagem de repositórios é um pouquinho mais complexa, porque ela vai iterar sobre a variável repos. No caso lá, eu tenho uma lista de repositórios. A instalação do YAI vai ser mais simples. Ela vai simplesmente clonar o repositório do YAI. Eu vou usar o CD para entrar nesse repositório. Se não der, se não for possível, a função vai parar. E se for possível, vai executar make pkg-s para executar a instalação do YAI. Aqui eu instalo efetivamente o Pywall. Essa função aqui, no caso, ela só vai ser rodada na instalação custom. A criação de diretórios, ela vai ser para os dois tipos de instalação, tanto a instalação custom quanto para a instalação padrão, porque eu preciso criar esses diretórios aqui para que o Greeter funcione corretamente, e esses diretórios aqui de cima serão utilizados na instalação do DWM, do dmenu, do ST e do YAI também. Essa função ela simplesmente vai ser chamada para copiar os arquivos de configuração do Greeter. E aqui eu tenho uma outra variável que ela copia somente os arquivos necessários para a configuração extra. Tá? No caso, o styled é o script que eu executo para poder aplicar o papel de parede e gerar a paleta de cores. O arquivo de configuração do Python é utilizado para transferência. O xbind keys é para poder utilizar teclas de atalho, principalmente para aumentar, diminuir brilho, para mutar o som. O xprofile vai ser o arquivo onde eu vou inicializar outros programas. E o cp-r wallpapers para home é para copiar o diretório wallpapers. Eu coloquei um wallpaper só para que quando for feita a instalação custom, ele já venha com um papel de parede. Aqui é inserido a linha que seleciona o Greeter no arquivo de configuração do /etc, /lightdm. No caso, o Greeter que eu vou estar utilizando é o lightdm Greeter. Aqui eu habilito a inicialização do lightdm e efetivamente inicio o lightdm. E aqui eu chamo a função que inicia todo o script. E basicamente
É esse aqui o meu projeto. Somente para título de demonstração, eu vou executar ele aqui. /post install. Assim que o usuário executar, vai ser perguntado se ele deseja fazer a instalação custom ou padrão. Basta pressionar a tecla e apertar Enter. No vídeo de demonstração eu vou estar executando a instalação porque demora um pouco. Nessa parte eu vou fazer a execução de uma instalação padrão, porque o volume de pacotes é menor. Então vai dar para ter uma ideia de como o script funciona. No caso eu vou selecionar a instalação padrão. Aqui ele já está executando a compilação do DWM, clonando os diretórios, clonando os repositórios. Após a parte de compilação, o serviço é executado automaticamente e aqui eu já consigo logar na interface gráfica. Por se tratar de uma instalação mínima, eu tenho de menu para execução de programas, então eu consigo executar o meu terminal por aqui. Por se tratar de uma instalação mínima, eu não possuo outros programas. Eu posso instalar o Firefox para teste. Felizmente o Firefox é um pouco grande. Então eu tenho de menu o meu terminal, que no caso é o ST, o Firefox, e eu consigo utilizar uma instalação mínima do DWM de forma automatizada. Nessa parte do vídeo eu vou fazer uma instalação do tipo custom, onde eu já vou ter papel de parede, já vou ter alguns recursos de transparência e vou utilizar uma versão que eu customizei do DWM, de um repositório próprio meu. Então, só entrar no diretório e executar o script, selecionando a opção C para customizado. Nesse momento eu vou acelerar o vídeo porque, por serem muitos pacotes, vai levar um certo tempo até que a instalação seja concluída.
Então esse é o resultado da pós-instalação. Eu consigo utilizar o ST, agora com mais recursos, uma fonte diferente. Eu apliquei transparência e efeito blur usando o Python. Você pode ver que tem um pouquinho de lag porque a VM não conta com aceleração gráfica. E é isso.